Um cara chamado Jerry se envolveu num acidente de carro. Tava muito machucado e numa situação muito crítica. O carro que ele bateu era de uma menina de 16 anos que morreu na hora. A ambulância chegou, levou o Jerry pro hospital e foi colocado imediatamente pra cirurgia. Deram ele e começaram a fazer a cirurgia. Quando começaram a fazer a cirurgia nele, ele percebeu que ele não tava de fato, tipo, apagado. Ele tava sentindo tudo que estavam fazendo no corpo dele. Cada corte, tudo. Conseguia ouvir tudo também. Ele não conseguia abrir o olho, nem falar, nem se mexer. Tava literalmente agonizando em dor, só que ele não conseguia reagir. A cirurgia acabou levando mais de 1 hora. Ele conseguiu, tipo, acordar totalmente. E falou pros cirurgiões que ele tava conseguindo ouvir e sentir tudo. E o cirurgião olhou pra ele e falou assim: aquela menina que você bateu no carro era minha filha. Então eu te dei uma dose que ia deixar você acordado e você poder sentir tudo. Queria que você sentisse a mesma dor que minha filha sentiu. Oi? Tem uma música chamada Glooming Sunday, que dizem que ela é uma música amaldiçoada que você não pode ouvir. Ela foi escrita por um compositor hungariano e ela é conhecida como a música do suicídio. É essa aqui. Ela tá no mudo porque eu não vou ouvir essa música. Ele escreveu essa música pra ex-namorada dele. Ele queria que ela voltasse com ele. Então ele escreveu essa música e mostrou pra ela. Só que assim que ela ouviu essa música, ela se matou. Deixou um recado falando Gloomy Sunday, que é o nome da música. E com o tempo, a maioria das pessoas que ouvia essa música acabava cometendo suicídio. Em um dos casos, um homem entrou num clube e pediu pro DJ botar. Assim que o DJ botou, ele atirou nele mesmo quando a música começou a tocar. Depois, outro caso de um homem de 82 anos que acabou de ouvir essa música e se jogou do prédio. Inclusive, o homem que escreveu essa música acabou cometendo suicídio também. Em 1940, essa música foi banida da Inglaterra. Tipo, ninguém pode ouvir lá. Porém, em 2002, ela começou a poder ser ouvida. Enfim, não ouçam essa música. Oi! Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa e a mãe dela falou assim: filha, então, eu vou sair e se alguém bater na porta, você não abre de jeito nenhum. E ela falou: tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz, falando que tava com uma faca, só que dessa vez estava na porta da casa dela. Nem 1 minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada. Oi. Então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo: 3 unhas pretas no quarto dos seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os 2 estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, sou um pesadelo, sou um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto do seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu: 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Oi! Vou contar sobre uma lenda urbana. Uma mulher chamada Hashisaku-sama. Essa é ela. Ela é um espírito maligno japonês que toma forma no corpo de uma mulher, que tem a voz de um homem, e ela tem 2,5 metros. Ela anda à noite com um chapéu branco, vestido branco e sem sapato. E ela é conhecida por matar crianças. Ela fica seguindo essas crianças durante o dia, então você sempre acha que tá sendo seguido. Pode ser durante semanas, meses ou até mesmo anos. Quando ela decide que é a hora certa, ela sequestra a criança, tira de perto da família e depois ela mata eles. E um dos poderes dela é conseguir mudar a voz dela. Então ela atrai as crianças como se fosse, tipo, a voz da mãe da criança. Então ela vai até a voz da mãe e, na verdade, é ela. Ela é imortal, ela se teletransporta e não tem como fugir dela. Ela vai te matar se você encontrar com ela. Olha que gatinha. Enfim, corram. Oi! Tinha uma família que tava procurando uma casa nova pra morar. E eles acharam uma casa linda. Só que tinha um porém. O antigo dono da casa tinha matado a própria filhinha dele de 5 anos e desmembrou ela. Todas as partes do corpo dela foram encontradas, menos a cabeça. E ninguém nunca tinha encontrado. A família resolveu se mudar pra aquela casa mesmo sabendo disso tudo. De madrugada, certo dia, o pai e a mãe ouviram um barulho muito esquisito vindo do quarto da filha. E resolveram ir lá ver se estava tudo bem com ela. Eles entraram no quarto e começaram a chamar o nome dela. E a única coisa que estava aparecendo quando ela estava deitada na cama era a cabeça dela. E eles ficavam gritando o nome dela e ela não respondia. Quando eles chegaram perto, tiraram o cobertor. Era a cabeça da menininha que antes estava morta ali. Aquela que o pai tinha matado. E a filha deles não estava mais na casa. Mano! Ai, passei mal. Ai. Tinha um cara que tava saindo de uma loja, só que já era muito tarde, ele tava sentindo aquele medo, aquele nervoso, tipo, alguma coisa vai dar ruim.
E deu. Quando ele tava chegando no carro dele, ele foi abrir a porta e do outro lado do carro, tipo, ele tava desse lado, aí do outro lado do carro, daquele lado lá, apareceu um cara muito estranho, com um olhar, tipo, muito fixo nele, botou a mão no vidro e falou, me dá tudo que você tem. Só que ele ficou tipo, não, e começou a correr muito. E ele achou que ele tinha conseguido despistar o cara. Nisso ele voltou e foi entrar no carro dele. Algum tempo, quando ele já tava quase chegando em casa, ele sentiu uma mão no ombro dele. E era o mesmo cara que tinha conseguido entrar no carro dele, sei lá como. E falou assim, eu falei pra você me dar tudo que você tinha. No dia seguinte, o carro do cara foi encontrado em uma rua e ele tava todo esfaqueado e morto. Oi? Certa vez uma menina ia sair com um cara que ela tinha conhecido por aqueles aplicativos, tipo Tinder, sabe? Aplicativo de relacionamento. Na descrição dele falava que ele trabalhava numa funerária, mas tudo bem. Ela saiu algumas vezes com ele, até que do nada ele sumiu. E ela ficou tipo... Só que na mesma época, assim, que ele sumiu, ela começou a perceber umas coisas muito estranhas no corpo dela. Tipo, uns machucados e tal. Aí ela foi num médico e mostrou pro médico o que tava acontecendo. O médico examinou e ficou tipo... Aí a mulher falou, o que foi, doutor? Aí ele, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas você tá com uma doença que só pega quem tem contato com gente morta, que pratica necrofilia. Vocês entenderam o que aconteceu? Ai. Então, uma vez uma menina... Ai, meu pescoço! Uma vez uma menina tava na escola e o olho dela tava coçando muito. Tinham passado umas 3 aulas e o olho dela não parava de coçar e doer. Teve uma hora que o olho dela deu uma pontada muito forte. Ela pediu pra mãe pra ir pra casa, só que a mãe dela falou, não, vai na enfermaria. Quando ela chegou na enfermaria, a moça da enfermaria ficou tipo, querida, e chamou a ambulância direto. E ela ficou sem entender nada, ela ficou tipo, o que tá acontecendo? Quando ela chegou no hospital, o médico falou que ela estava com um inseto comendo o olho dela. Ele tava tipo aqui, tipo, comendo, corroendo o olho dela. E ela ficou tipo, ah tá. E eles falaram que tava, tipo, grave demais e que eles iriam ter que remover o olho dela. Eles tiraram e tal, botaram uma prótese e o médico falou pra ela que ela teve, tipo, muita sorte que o bichinho não chegou no cérebro dela, porque senão ia ter dado uma bosta pior. Oi? Uma vez minha mulher tava muito incomodada com o corpo dela e resolveu comprar pílulas de emagrecimento. Ela encomendou e chegou, tipo, no dia seguinte. E ela começou a tomar. Só que ela começou a perder a fome. Ela ficou o dia todo sem comer. E no dia seguinte a mesma coisa. E no dia seguinte a mesma coisa. Ela começou a achar muito estranho, porque ela não comia nada. E aí no quarto dia ela começou a sentir umas dores muito bizarras. E a dor só ia aumentando. Como se fosse uma cólica que só ia aumentando, só ia aumentando. Até que ela resolveu ir no médico, porque ela não tava aguentando mais. O médico perguntou o que tava acontecendo, ela falou que não tava comendo há dias e só tomando essa pílula. O médico achou estranho, pegou uma pílula e levou pro laboratório pra ver o que tinha dentro. Quando saiu o resultado, ele olhou pra ela, tipo... E dentro da pílula tinha várias larvas e, tipo, micro-organismos que estavam comendo o estômago dela.